Olá, olá, querido, graça e paz, como é que tá você? Pastor Paulo César aqui, mais uma vez com você. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, lei versus graça. Vamos falar desse assunto hoje? Um assunto bacana, interessante, importante para nós entendermos como precisamos nos libertar de julgos que estão nos aprisionando, tá ok? Eu queria saber de alguém que já entrou se o áudio tá bom, tá? Eu estou usando aqui esse microfone e a gente costuma usar direto no aparelho, o som do aparelho, mas muitas vezes capta os sons externos, como agora está fazendo um barulhinho aqui no computador. E esse barulho ele acaba chegando aí, atrapalhando aí o áudio. E eu queria saber de você se realmente o som ele está bom, porque a gente precisa ter uma qualidade. Eu estou trabalhando para nós termos uma qualidade tanto em áudio como em vídeo, né? Tanto em vídeo como de áudio. Então eu queria ver se você quisesse ou pudesse nos ajudar, fornecendo aí, nos dando aí um feedback de como está o som, tá? De como está o som. Quem já está aí? Tem uma pessoa já? Nós vamos aguardar porque o assunto é interessante. Eu quero pedir perdão. Ontem eu quis fazer a live, mas faltou energia no bairro e aí atrapalhou um pouco a luz, a energia só voltou lá para 3 horas da manhã, nem sei que hora, sei que chegou de madrugada. Quem está aí, eu queria saber de você, se você está ouvindo direitinho. Pode dar uma palavrinha aí sobre se você está conseguindo ouvir a mensagem, está conseguindo ouvir o som direitinho, para eu poder continuar, tá? Senão eu sou obrigado a tirar o som, retomar o vídeo para nós termos uma aula bem bacana. Hoje eu quero falar sobre lei e sobre graça. Você sabe distinguir, sabe realmente a diferença entre a lei e a graça? Outra coisa importante que eu quero te perguntar: você realmente está vivendo debaixo da graça ou você ainda tem algum resíduo da lei dentro de você? E eu quero explicar que muitas coisas do Antigo Testamento, que muita gente chama de lei, não é lei, são princípios, tá? Nós vamos entender que tem coisas no Antigo Testamento que não estão ligados à lei, mas estão ligados a princípios, e os princípios eles são inegociáveis. Entendeu o que eu estou falando? Então você tem que entender que princípios não podem ser negociados. Os princípios, eles são eternos. E tanto faz no Antigo Testamento como no Novo, princípio é princípio. Agora o que a gente tem que separar é o que é lei, o que é princípio, o que é graça. Princípio, ele ultrapassa todas as camadas. E princípios são princípios desde a Bíblia até fora da Bíblia. Qualquer religião tem seus princípios. Qualquer ciência tem seus princípios. Então nós não podemos quebrar princípios, tá? Isso eu quero deixar bem claro aqui, rapidamente para você. Deixa eu ver aqui que está bem barulhento o meu computador e eu estou com um probleminha aqui. A gente vai tentar resolver, solucionar esse problema, ok? Vamos tentar resolver aqui. Tal. Olha, nós estamos aqui com dificuldade.
Não está respondendo aqui. Não está respondendo aqui. Mas eu quero continuar com você. Eu tenho alguém que já está participando? Vamos lá. Até porque isso é importante para nós termos uma aula bem bacana. Vamos lá. Eu vou ter que desligar o computador. Estou vendo que eu vou ter que desligar para reiniciar. Nós estamos com dificuldade aqui no computador. Viu que parou o barulho. Eu vou reiniciar para nós termos uma qualidade aqui bem bacana. Então eu quero chamar a tua atenção para esse estudo, para essa conversa que nós vamos ter sobre lei e sobre graça. Tá? Mas eu queria saber de antemão como está chegando aí o som. Eu acho que o som é muito importante, até melhor, mais importante do que a própria imagem em si. E nós precisamos entender o que estamos ouvindo, não é verdade? Então eu preciso que você me dê aí a informação sobre como está chegando o som aí, tá? E se você ainda puder compartilhar o vídeo, eu te agradeço, tá? Você confia, acredita que o que nós vamos estar falando aqui é algo relevante, então eu quero convidar você para compartilhar com seus amigos esse vídeo, porque eu vou entrar daqui a pouco falando tudo que eu penso, que eu sei sobre esse assunto. E tem muita gente que confunde. Por exemplo, se a pessoa dá dízimo, um exemplo, né? Vamos falar desse assunto dentro do estudo. Mas só para a gente iniciar aqui um pontapé inicial, se a pessoa for dizimista, ele não está debaixo da lei, é só você entender que dízimo, ele não é um princípio da lei, tá? O dízimo, ele foi aceito na lei, mas o dízimo, ele vigora antes mesmo da lei. Então isso é importante que você entenda. Então dízimo, inclusive, não é um padrão, vou dizer assim, é algo que foi o próprio Deus, o Moisés que criou. Isso outros povos já praticavam o dízimo. Então, na verdade, só foi uma adaptação. Então, você não pode pensar que dízimo é um preceito da lei. Abraão pagou, devolveu o dízimo, e Abraão não vivia na lei, por exemplo, ele vivia na era patriarcal. Então, você precisa entender isso, que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é um ponto, né, que a gente está aqui conversando sobre isso. Mas vamos lá, gente. Eu não consigo ver, eu não sei porquê, eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas se alguém já comentou algo, deixa eu ver se alguém já falou alguma coisa aqui, já fez um comentário. Então deixa eu perguntar se o som tá bom. O som está bom? Perguntar aqui para que alguém possa começar aqui a nossa conversa, tá? Bom, eu comecei ali uma pergunta para ver se alguém começa a me questionar alguma coisa, inclusive sobre a qualidade do som. Quero saber se o som tá legal. Tive um problema aqui com a internet, ó, tá vendo? Nós vamos ter um problema aqui
Por isso que não estava indo. Computador barulhento, tá? Probleminha com a internet. Aí eu queria saber se o som está bom, se está chegando bem aí ou não. Porque não adianta eu continuar, igual eu fiz um vídeo. Ah, o Fernando falou que tá bom. Maravilha, Fernando. Prefeito Fernando. Porque outro dia eu fiz uma live inteirinha, não sei se o Fernando participou dessa live. E no final das contas não tinha som nenhum. Quer dizer, quase 1 hora de live e não tinha som. Quer dizer, eu tive que apagar tudo, porque não adianta a gente fazer nada sem um som. Valeu, Fernando. Obrigado aí pelo feedback, por você ter falado. Fernando é um amigo, um discípulo, uma pessoa maravilhosa da região dos Lagos de Búzios. Vou estar aí essa semana, hein, meu querido? Essa semana eu vou estar por aí, tá? Vou estar ministrando, eu e minha esposa, no jantar de casais, dia 12, dia dos namorados. Dia dos namorados, vou estar ministrando na igreja do pastor Rafael Aquino, tá? Eu e minha esposa, aí em Búzios, tá bom? Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Lei e graça. Lei e graça. O que você entende sobre esse assunto? A pergunta que eu quero te fazer é: você está vivendo na lei ou na graça? Você, pessoalmente, você está vivendo na lei ou está vivendo na graça? Qual é a tua resposta? Se você está vivendo debaixo da lei, a Bíblia diz que da graça tens caído. Você está caído da graça se confia ou se está vivendo debaixo dos preceitos da lei. Então a Bíblia fala em Gálatas que da graça você caiu. Alguém fala assim: ah, fulano caiu. Quando pensa em caiu é porque ele pecou, adulterou, fez alguma coisa. Mas uma pessoa caída, é aquela pessoa que não está também na graça. Quem não está na graça está caído da graça. Quem confia na lei está caído da graça. Isso é muito importante você entender esse princípio. Então, a pergunta que eu quero fazer para você: você está na graça ou você está na lei? Qual é a tua resposta sobre isso? O que você me diz? Você está na lei ou está na graça? Se você diz que está na graça, mas vive dentro de uma visão da lei, então você está caído da graça. Então eu quero começar, quero que você pegue a tua Bíblia aí, e nós vamos falar sobre o ministério da nova aliança. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu queria que você desse uma boa de uma olhada nesse texto e nós vamos começar estudando, tá? Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidades, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, a vossa carta, escrita no coração e conhecida e lida por todos. Paulo começa falando isso quando ele fala da nova aliança. Eu queria interromper aqui meu vídeo e pedir você para dar uma compartilhada rapidinho aí, para outras pessoas assistirem e nós conseguimos aumentar o número de participantes aqui na nossa aula.
Você pode fazer isso? Lembrando que do dia 6 e dia 7, nós temos a nossa aula de escatologia. É um curso. Hoje nós estamos fazendo somente uma live. Mas nós vamos fazer um curso de escatologia no dia 7 ao dia 11, de segunda a sexta-feira de junho. Então eu quero convidar você a estarmos juntos nessa aula maravilhosa. Basta você entrar no grupo de estudo sobre escatologia e nós vamos estar estudando juntos sobre esse assunto maravilhoso. Deixa eu ir aqui na nossa página para nós compartilharmos com outras pessoas aqui, tá? Esse assunto. Eu queria que você me ajudasse compartilhando também. Você vai me ajudar compartilhando também, ok? Bom, Ministério da Nova Aliança. Você sabia que o apóstolo Paulo aqui, ele chama a velha aliança de Ministério da Morte? Você sabia disso? Ele chama de Ministério da Morte. A velha aliança ele chama de Ministério da Morte. Eu vou conseguir aqui compartilhar já já. Por que ele chama de Ministério da Morte? O Ministério da Antiga Aliança ou a lei? Porque era o ministério que matava. Era o ministério que cortava a mão. Era o ministério que apedrejava. O ministério da Antiga Aliança é chamada por Paulo de Ministério da Morte. Isso é interessante. Você sabia que Jesus criticou, ele falou para os fariseus, no capítulo 10 e também no capítulo 8 de João, partindo do capítulo 8, se você for ler o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 de João, Jesus ele começa a confrontar os doutores da lei sobre essa questão. E Jesus chega a dizer, no capítulo 10, versículo 10, ou no capítulo 10, a partir do primeiro até o 10, ele diz que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Olha que interessante. Jesus falou que todos que vieram antes dele, são ladrões e salteadores. Quer dizer, ele começa a mostrar que, na verdade, a lei, ela veio para punir, ela veio para massacrar, ela veio para realmente colocar o homem numa situação lamentável. A lei nunca pôde salvar ninguém. A lei, no máximo que ela faz, é apontar o pecado. Paulo chega a dizer que se não houvesse lei, também não haveria pecado. A única coisa que a lei consegue fazer é mostrar o nosso pecado, não mais do que isso. É como um espelho que mostra o nosso rosto sujo, mas o espelho mesmo não pode limpar o nosso rosto. Então, a lei é como um espelho que mostra que o nosso rosto está sujo, mas ela mesma não pode limpar. Então, não existe salvação baseado na lei. Então, eu queria conversar com você sobre lei e graça baseado na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. A partir, deixa eu ver aqui, que coisa interessante aqui.
partir do versículo 5. A partir do versículo 4. Olha que coisa interessante. Abre a tua Bíblia aí. Fernando, abre a tua Bíblia aí. Vamos lá. Capítulo 4. E é por meio de Cristo, preste atenção nisso, que temos confiança em Deus. Olha que coisa interessante. É por meio de Cristo que temos confiança em Deus. Nós não temos confiança em Deus por outro meio. Não é pela lei, não é pelos patriarcas, não é por outra dispensação, mas é por meio de Cristo que temos confiança em Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Vamos parar aqui um pouquinho nessa vírgula. Nós somos ministros de uma nova aliança. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou ministro da palavra, mas a tua base de pregação é a antiga aliança ou é a nova aliança? O teu comportamento, o teu modo de vida, o teu estilo de vida é do antigo ou é do novo? A tua leitura, quando você vai ler a Bíblia, qual parte da Bíblia você procura ler? A antiga aliança ou a nova aliança? Quando você vai pregar, deixa eu colocar aqui pimenta no assunto. Quando você vai pregar, qual é a base da tua pregação? A do Antigo Testamento ou a do Novo? Outra que eu quero te perguntar. Quando você vai pregar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que não é proibido, você tira lições da graça do Novo Testamento, no Antigo Testamento, aponta os textos do Antigo Testamento para Cristo, ou você simplesmente é um contador de história do Antigo Testamento? A gente tem que entender isso, que tem gente que é um excelente contador de história do Antigo Testamento. Deixa eu colocar bastante pimenta aqui para você vir falar alguma coisa aqui agora, você que está me ouvindo. Porque você tem que separar o que é ser um contador de história da vida da nova aliança, apontando para o Cordeiro de Deus. Hein? Me fala aí. Você aponta a tua pregação, o Evangelho, você aponta para que parte da Bíblia? Para o Antigo ou para o Novo Testamento? Então você vai ver, vai me entender aqui agora. Por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, fica ligado aí, tá? Eu quero aqui, ó, mostrar para você alguns pontos importantes. Depois essa mensagem ela vai para outras redes sociais. Então vamos confrontar aqui alguma coisa aqui. Podemos confrontar algumas coisas aqui? Então vamos caminhar. Eu li no versículo 5. Como se pensasse de nós mesmos, pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Muita gente confunde esse versículo 6, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Tem gente que pega esse texto aqui e ele confunde como estudar a Bíblia. Ele acha que um estudante da Bíblia ele vai morrer, porque a letra da Bíblia, ela mata. Não é nada disso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que estudar a Bíblia mata. A Bíblia também não fala que você fica louco quando você lê a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que você adquire sabedoria e não fica louco. Olha que interessante. Você é ministro de uma nova aliança. Você não é ministro da antiga aliança. Você é ministro da nova. Não da letra. Quer dizer, a letra aqui é a lei. Não da letra. A letra aqui é a lei. Vou repetir. Por quê? A letra mata. A letra, que é a lei, os princípios da lei, mata. Mas o espírito, os preceitos, melhor dizendo, os preceitos da lei, não os princípios, mas os preceitos da lei, mata. Mas o espírito vivifica. Viu coisa interessante? O espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que é a letra? A letra é a lei, certo? E o que é o espírito? O espírito é a graça. Nós vivemos no tempo, na era do espírito. E não vivemos na era da letra. Nós vivemos na era do espírito. E não na era da lei. Então isso é muito importante você entender. Ok? Muito, mas muito importante mesmo. Continuando aqui. O Espírito vivifica significa o Espírito da vida. Você foi ressuscitado. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou com Cristo. E nós fomos ressuscitados com Cristo. Então nós fomos vivificados pelo Espírito da graça de Deus na nossa vida. Então você foi vivificado. Tá certo? Agora, olha que coisa interessante aqui. Versículo 7. Tem gente que ele adora aquela passagem de Moisés subindo ao monte, ficando lá 40 dias e 40 noites. Primeira vez veio com as tábuas, quebrou, porque o povo estava embaixo fazendo o bezerro de ouro, dançando lá diante do bezerro, oferecendo ofertas ao bezerro. Moisés quebrou a primeira tábua, depois Deus mandou que ele subisse de novo. E tem gente que ama essas histórias. Querido, a gente já passou por essa fase. Então eu quero te falar o seguinte, abandona isso. Se você for ler Hebreus, você vai ver que Paulo, ele arrebenta aqueles que estavam presos nessas histórias. Inclusive, ele chama isso de rudimentos. E é claro que aconteceu. Eu não quero desacreditar que Moisés ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, nada e sem beber. Eu acredito. Mas você sabe que Paulo chama isso de fábulas? Genealogia, lá em Hebreus, se você for ler toda a carta de Hebreus, você vai ver que Paulo diz que nós devemos abandonar os rudimentos elementares. Devemos abandonar os ensinos elementares, coisa de criança. E nós devemos abandonar isso e partir para o que é perfeito. Eu sei que talvez você possa me questionar um pouco, mas entra anos e sai anos, e tem cristãos que ficam
no mesmo preceito, no mesmo rudimento, na mesma genealogia, infindáveis. E aí começa, ele entra e saindo, começa a ler a mesma história. E nós temos que entender que essas coisas são histórias. São importantes? Aconteceu? Creio que sim, mas na verdade não traz nada de resultado para ninguém. O que traz resultado para mudar a vida é o Evangelho. O Evangelho é que transforma, o Evangelho é que dá vida, o Evangelho é que muda, o Evangelho é que transforma. Não adianta. Paulo fala em Romanos 1,16, por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não estou falando para você descrer nas passagens do Antigo Testamento, porque eu creio nelas. Jamais tirarei o Antigo Testamento da minha Bíblia. Ele vai servir para mim e serviu muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pare de viver debaixo de preceitos, de fábulas. Olha o que Paulo fala. Versículo 7. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da sua glória, da glória do seu esplendor, ainda que fosse uma glória que estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos parar aqui e vou continuar no versículo 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que coisa interessante, meu irmão. Que coisa interessante. Moisés ia para o monte, o rosto dele vinha igual um relâmpago, vinha igual uma lâmpada resplandecente. Todo mundo que olhava para Moisés não conseguia olhar, virava o rosto, porque existia uma glória no rosto de Moisés, mesmo que essa glória ela não fosse permanente, mas existia uma glória ali no rosto de Moisés. As pessoas não conseguiam enxergar Moisés nitidamente, porque o rosto de Moisés brilhava. Olha que coisa interessante. O rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas viravam o rosto. Mas era uma glória que no passar do tempo, Moisés ia voltando ao normal. As pessoas, ele descia do monte, o rosto dele estava brilhando. Quando ele ia aí no outro dia ele já estava normal, as pessoas já podiam olhar para ele. Era uma glória temporária. Era uma glória que não permanecia. Era uma glória que não ficava no rosto dele. E se o Moisés, versículo de número 7 e 8, se o ministério da morte, olha que coisa interessante, Paulo chama esse ministério da morte. Eu vejo pessoas colocando o nome de igrejas dele, nomes que apontam para o ministério da morte. Eu vejo pessoas botando títulos em grupos, né, grupos de senhoras, né, apontando para o ministério da morte. Eu vejo os grupos jovens com nome apontando para o ministério da morte. Gente, eu acho que nós precisamos mudar essa história. Você precisa viver mais o Novo Testamento e parar de viver o Antigo. Eu volto a repetir, eu não sou contra você estudar o Antigo Testamento, eu não sou contra. Eu acho que nós temos que conhecer tudo.
O apóstolo Paulo, ele fala, examinai tudo e reteja o bem. Eu não posso deixar de ler o Antigo Testamento. Mas o que eu não posso fazer é fazer com que o Antigo Testamento ele seja a única fonte de conhecimento da palavra que eu tenho. Eu sou professor de teologia, eu tenho que ter conhecimento geral. Eu conheço história do Antigo Testamento. Eu conheço um pouco de geografia. Tá? Eu dou aula de geografia. Então, eu falo do Antigo Testamento nas minhas aulas. Mas eu não posso viver debaixo dos preceitos da lei. Porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica, viu? Dá para compartilhar esse vídeo aí? Dá para compartilhar essa live? O Espírito vivifica. É interessante isso ou não? Fala comigo e dá a resposta aí. Faça um comentário agora. Faça uma pergunta. Vamos entrar agora numa conversa séria aqui. É importante esse assunto ou não? Tem gente vivendo debaixo da lei. Uma vez eu fui visitar uma grávida, uma irmã, isso tem uns anos atrás. Perdão, grávida não, recém, né? Ela tinha tido neném, não estava grávida, teve neném. E eu, como pastor, fui com a minha esposa, fui fazer essa visita a essa pessoa. E já era assim, já tinha uns 15 dias, ou um pouquinho mais, que ela já tinha vindo do hospital, foi parto normal, já estava fazendo as coisas em casa, normal, cuidando do bebê. E eu falei, quando é que vai poder apresentar? Pode ir domingo, se quiser. Era uma quinta-feira, mais ou menos. Então eu falei, pode ir domingo. Ela, não, pastor, eu não posso agora. Só depois de 40 dias. Falei, o quê? Veio uma irmã aqui, uma missionária, e me falou que eu não posso sair de casa, só posso sair depois dos 40 dias. Eu falei, não entendi. Ela baseou em quê para te falar isso? Ela leu aqui, inclusive está aqui em Levítico. Agora você vê que a pessoa baseando a vida dela em preceitos, em rudimentos do Antigo Testamento. Quer dizer, porque o Antigo Testamento diz que uma mulher, depois de dar à luz um filho, ela fica imunda durante um período. Ela não pode viver diante da comunidade, das pessoas, porque ela está imunda, porque ela está recém, ela teve neném, ela teve um parto e por enquanto ela está ainda soltando um pouco de sangue e por isso diz o texto que ela é imunda. Mas isso serve para nós hoje? A pergunta que eu faço é essa. Então, se você for olhar na Bíblia, você vai ver que não é nada disso. Tem muita coisa errada nesse sistema que as pessoas estão vivendo. Então, o versículo de número 8, olha o que diz a Bíblia, eu vou ler de novo. Como não será de maior glória o Espírito, o ministério do Espírito? Versículo 9, porque se o ministério da condenação teve glória, se o ministério da condenação, primeiro Paulo chama de ministério da morte, depois ele chama de ministério da condenação. O ministério da condenação teve glória. Eu acho que o interessante, o que acontece muito na vida de muita gente, é que ele pega o Antigo Testamento, e ele consegue ver glória em algumas coisas do Antigo Testamento. E ele fica maravilhado. Ele fica assim, poxa, fascinado pelo que acontecia. Fogo caía do céu, mar abria, parava de chover, a terra abria.
uma coisa fantástica. E a ideia de muita gente é que isso aconteça tudo de novo. Tem gente que ele quer que aconteça isso. Eu soube de uma história de um missionário que ele acreditou que ele ia passar por um rio muito largo e Deus iria abrir aquelas águas para ele passar. E ele falou, ele orou, assim como no Antigo Testamento o Senhor abriu o mar vermelho, eu vou passar por esse mar. E quando ele pisou, ele afundou e morreu afogado. Por quê? Ele queria que cumprisse de novo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então você não pode querer que repita, porque tudo aquilo foi glória, mas maior glória nós estamos vivendo agora. Pastor, mas não acontece nada de extraordinário hoje em dia. É porque você não está vendo. Você não está enxergando. Paulo fala que esse ministério da condenação veio em glória, mas em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Se naquele tempo teve glória, mais glória nós temos agora. Deu para me entender? Se naquele tempo nós vivemos um tempo de glória, mais glória nós estamos vivendo agora, no tempo da justiça de Deus. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz o versículo 10. Que coisa interessante. Você que está me ouvindo aí, gente, compartilha esse vídeo. Eu não vou ter pressa de acabar essa live agora. Eu talvez vou pegar gente aí que vai entrar daqui a pouco. Você que já está assistindo há muito tempo aí, fica aí, compartilhe. Quem está entrando, eu estou falando sobre lei e graça. Versículo 10 do capítulo 2. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim agora: pois nesse particular, o que era glorioso já não tem glória diante da glória atual. Versículo 10, presta atenção nesse versículo, porque senão eu vou ter que ficar repetindo ele. Presta atenção. Pois nesse particular, o que era glorioso, ou seja, o que Moisés fazia, fogo caía do céu, terra abria, mar abria, parava de chover, chovia, relâmpago, trovoada e tal, rosto de Moisés brilhando. Neste particular, ele fala aqui, o que era glorioso não tem mais glória diante da atual, que é muito maior. Você acredita que o que nós vivemos hoje é muito maior do que o que no Antigo Testamento se vivia? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar de que o que nós vivemos hoje é de uma maior relevância do que antigamente? Aí tem gente que fala, eu queria ser como Elias, porque Elias mandou não chover e não choveu. Eu queria ser como Gideão, que ele orou e o sol parou. Eu queria ser como Moisés, porque Moisés isso e aquilo. Pelo amor de Deus, irmão. Seja você mesmo. Porque o que está em nós é de maior glória. É de maior glória. O que está em nós é de maior glória. Então você não pode ficar fixado numa glória passada. Eu sei que isso vai entrar no meio de alguém, vai ser muito difícil. Tem gente que já caiu a ficha há muito tempo, mas tem gente que ainda não caiu a ficha. Você sabia que eu
eu vejo, outro dia eu fui na igreja, meu irmão, presta atenção, eu prego em muitas igrejas. Eu fui pregar na igreja e vi um obreiro, um líder, eu acho que ele era um presbítero, chegou diante do púlpito, onde fica ali a Bíblia, algumas cadeiras e tal, e ele botou a cadeira ao contrário e ajoelhou de frente. Eu pensei que as pessoas já tinham acabado com isso. Orou de frente para o altar. É porque tem um versículo no Antigo Testamento que diz que não pode orar descosta para o altar. Pessoa, está igual na macumba. É na macumba que as pessoas saíam de ré diante do altar lá, do gongá. Debaixo da graça, nós não precisamos mais desses preceitos, desses rudimentos. Tanto faz você orar para lá ou para cá, ou para lá ou para cá. Tanto faz, Deus está em todo lugar, em toda direção. Deus não precisa de você virar para um lado onde você imagina que Deus está naquele lado. Como o Daniel orava de frente para Israel, para Jerusalém. Ele, lá onde ele estava, ele cativo, onde estava cativo, ele sempre orava virado para Jerusalém. Será que a gente precisa fazer isso hoje? Você acha que você necessita de ter posições para orar? Você precisa de estar virado para um lugar para o outro, porque senão Deus não vai te atender? É isso mesmo que a palavra de Deus fala? Isso é muito interessante, você tem que entender que, na verdade, Jesus, quando falou para a mulher samaritana, ela disse, os nossos pais disseram, os nossos pais falaram que é nesse monte o lugar de adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. E Jesus falou, não, nem aqui no Monte Gerizim e nem em Jerusalém é lugar de adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não existe lugar específico que se deve orar. Não existe. Todo lugar, em qualquer lugar, ou na igreja, ou dentro do quarto, ou na rua, ou debaixo de uma árvore, ou num alto monte, seja lá onde for, Deus vai te ouvir da mesma maneira e você vai ter o contato com Deus. Tem gente que ele acha que ele só pode orar se for no monte. Querido, deixa eu te falar, confessar aqui, eu conheci 3 pessoas, eu não vou falar o nome aqui, porque isso é claro que não seria ético. Homens que serviam a Deus. Eles não ficavam uma semana, um dia sequer da semana sem ir para o monte. E eu perguntei para ele, por que você vai para o monte? Eu me sinto fraco quando eu não vou ao monte. Eu tenho que ir ao monte para me fortalecer. Aí eu pergunto, o que te fortalece? O que te deixa forte? O que te deixa cheio da graça? É você ir para o monte? O que te deixa cheio da graça? É você jejuar e orar? Essa é o teu combustível para você ficar cheio de Deus? Ou você não tem o Espírito Santo já na tua vida, independente se você ora ou não? Eu não estou dizendo que você não deve orar, eu só estou dizendo que não é porque você ora que você vai ter mais de Deus. Não é por isso. Deus não faz isso. Tem gente que ora pouco e tem muito de Deus. E tem gente que ora muito e não tem nada de Deus. Então isso é interessante isso aqui. Porque o versículo 11 diz assim, porque se o que estava desaparecendo, desvanecendo, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E o que é permanente? Fala para mim, o que é permanente? A glória do Evangelho, a graça.
tá? Permanente. O poder de Deus, o Espírito Santo, ele é permanente. Viu? Tá me entendendo aí? Você que está me ouvindo? O Evangelho é permanente. A palavra é permanente. Não a lei. A lei acabou, já foi. Não tem mais lei. Acabou tudo. Então, versículo... Cadê? Perdão, estou aqui. Me achei agora. Tendo, pois, tal esperança, agimos ou falamos com toda ousadia. Não somos como Moisés. Presta atenção nesse versículo de número 12. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que está desaparecendo ou naquilo que é transitório. Nós não somos como Moisés. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Não somos como Moisés, viu? Não somos como Moisés. Então você não pode ficar, não quero ser como Moisés. Não somos como Moisés, não vamos ser nunca como Moisés. Moisés passou, acabou Moisés. Agora nós estamos em outra fase. Nós estamos em outra fase. Não adianta você querer ser como Moisés, você não vai ser como Moisés. Eu lembro que quando eu ia muito ao monte, que eu já fui mas muito ao monte. E a gente não é esse monte aí com um monte de gente, como eu vejo aí, só, sei lá, não vou criticar nada. Mas a gente tinha um grupo de monte. Eu lembro até hoje, meu amigo saudoso, pastor Josei Macedo, era um grande subidor de monte. Pastor Elias Rodrigues, olha, querido, esses camaradas me levaram para o monte, eles foram meus mentores nessa área. Eu não vou falar outros, mas esses são os que mais me acompanhou, ou eu acompanhei eles, né? Que eles que me levaram. Irmão, nós vimos muita glória naquele monte. Madeiras acendiam, pedaços de pau viravam lâmpadas fluorescentes, árvores inteiras resplandeciam naquele monte. Nós, como criança, ficávamos abobados, abestalhados com aquelas madeiras pegando fogo, mas era um fogo que não queimava, parecia uma lâmpada fluorescente. Aquilo era incrível de noite. Eu não sei lá o que era aquilo, mas aquilo deixava a gente muito alucinado, muito anestesiado, sabe, alegres, ao ponto de nós queremos trazer, ou já fizemos isso, pedaços de galhos para dentro de casa. Vimos aquele galho no bolso, dizendo, poxa, eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus, nós vimos Deus se manifestar naquele lugar. E voltávamos felizes, porque nós tínhamos visto a manifestação de Deus. E víamos aqueles galhos como se fossem amuletos. E quando chegava em casa, de dia, olhávamos e não tinha nada aceso, era um galho normal. Tentávamos levar para o escuro para ver se acendia. Eu fiz isso várias vezes e não acendia nada, só acendia lá. Não acendia em casa, só acendia lá. Alguém pode perguntar, mas por que o mistério de acender lá? Não sei, eu só sei que era como Moisés, que desvanecia, acabava a glória. Então o que eu passei a entender? Que aquela glória daquela madeira que acendia
era uma glória temporária. Não era permanente. Era algo que desvanecia, simplesmente acabava e não permanecia. Então eu quero dizer para você, gente, eu vivi muita experiência. Lembro que isso, quem está aí, ó, eu vou citar nomes aqui, porque coisa boa a gente fala. Pastor Oswaldo Pereira da Silva, meu pastor que me batizou, meu mentor, que me preparou para o ministério, pastor Oswaldo Pereira da Silva. Um dia o ministério resolveu ir para um monte, passar os 5 dias de carnaval no Monte de Jaceruba. Eu lembro como se fosse hoje, meu filho Marcos Paulo tinha 1 ano e pouco. O Marcos Paulo tinha 1 ano e pouco. E aí fomos para o Monte de Jaceruba passar os dias de carnaval lá. Quando chegou lá, aquela alegria toda, montamos as barracas, eu vou citar nome aqui, ó. Na época, hoje é pastor da igreja, que é o presbítero Jonathan Pereira da Silva, filho do pastor, hoje é o pastor presidente Xangri-Lá Torres, pastor Jonathan. E a esposa Isabel. Antes presbítero Elias Rodrigues, com a esposa Silvia e os seus filhos. Também Joemar, que na época eu acho que era diácono, e a Damiana, sua esposa, e o filho Lucas, eu acho que só tinha o Lucas. Josei, presbítero Josei, e a Vera, sua esposa. Eu e a minha esposa. Eu tinha muita gente naquele monte, muita gente. Eu não vou lembrar de todo mundo que estava lá. Lembrei desses aqui. Caiu uma tempestade. Molhou a comida, derrubou as cabanas no primeiro dia. Chuva, tempestade, vendaval, trovoada, relâmpago. Naquele monte, naquele alto, pagou tudo, lamparina, lampião, não funcionava nada, molhou tudo. Sabe tempestade? O que aconteceu? Filho do Joemar adoeceu no monte, quase morre, Vamos descer, vamos para o hospital, vamos levar esse menino, vai morrer aqui, tal. Entramos em oração. Olha, presta atenção. Não, antes disso, ele estava doente. A expectativa era no outro dia, porque tinha chovido, ventado, sei lá. E não dava para levar de noite. Então era isso. O que aconteceu? De repente, consertamos as cabanas e tal. Gente, vamos dormir, porque a ordem do pastor, vamos dormir, estamos cansados. Amanhã a gente começa a fazer o culto normal, a programação, tal. Meu irmão, começou a vir inseto nas cabanas. Baratas, escorpião, gangolo, grilo, formiga, tudo quanto é inseto entrando nas barracas. As pessoas ficaram desesperadas de tanto inseto. Toca fogo daqui, toca fogo dali, tenta matar os insetos daqui, mas era tanto insetos que a gente não tinha como resolver o problema. Eu fui orar junto, parece, com o presbítero, na época, pastor falecido Josei. Eu estava orando, daqui a pouco ele veio, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro. Quando nós pensamos, todo mundo estava orando. Olha, naquele dia, foi a maior glória de Deus que eu presenciei na minha vida. Anjos voando para lá e para cá, árvores inteiras, acesas, o chão
aceso. Nós ficamos a noite inteira contemplando aquela glória de Deus naquele lugar. No outro dia de manhã não tinha mais nada. O menino Lucas foi curado ali, permanecemos os 5 dias. Eu sei que foi uma experiência fantástica para nós naquele retiro de carnaval. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: de todo mundo que estava ali, viu aquilo tudo, aquilo impediu com que alguns se desviassem? Aquilo tudo impediu com que alguns pecassem? Aquilo tudo impediu para que alguns não se rebelassem? Aquilo tudo impediu para que alguns não entrassem em contradição com a palavra? Foi muito bom como experiência pessoal, mas não serviu para todo mundo. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo aí é o seguinte: olha o que o versículo 12 diz: pois tal esperança, agimos com muita ousadia. Hoje temos que agir com muita ousadia. E não somos como Moisés. Vou repetir. Nós não somos como Moisés, que põe um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos a fim daquilo que estava desfalecendo. Mas a mente deles, em outra versão diz o coração, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Tem Bíblia que diz: o véu permanece para aqueles que fazem a leitura, ou para aqueles que fazem a leitura de Moisés. Até o dia de hoje, o mesmo véu é colocado. O que é o véu? Quando você coloca um véu, a tua visão fica fosca. Quando você coloca um véu, a sua visão fica ofuscada. Quando você coloca um véu, você não consegue enxergar direito. É isso que acontece com muita gente hoje, que não que está lendo o Antigo Testamento. Não estou falando de ler como um livro, como algo histórico, algo para o teu conhecimento. Eu até ensino para os meus alunos que até os livros apócrifos, nós como estudantes precisamos ler, quanto mais os livros que foram colocados na Bíblia e aceitos como livros sagrados dentro do cristianismo. Por que não podemos ler os livros apócrifos, se nós temos que ler até os livros comuns? Então o que eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aqui agora, preste bem atenção no que eu estou te falando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É interessante. Olha isso aqui. É interessante. Versículo de número 13 diz: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança e não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Como que o véu é removido dos meus olhos? Como que o véu é removido da minha vista? Em Cristo. Quando você está em Cristo, tem que a Bíblia diz, né? Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas. Quando a gente fala de coisas velhas, a gente fala assim, meu estilo de vida. Mas na verdade, as coisas velhas eram o Antigo Testamento. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Essa que é a grande verdade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora você vive em novidade de vida. Versículo 15, mas até hoje, quando Moisés é lido,
quando Moisés é lido, ou quando a lei é lida, quando o Antigo Testamento, debaixo desse preceito, é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aleluia. Quando você se converte, o que é se converter? É virar. Converter é virar. Né? Eu quero converter esse aparelho. Eu vou virar ele para lá. Então, quando você está convertido, você não olha mais para aquela direção. Você está olhando para outra direção agora. Deu para entender? Então, quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte a Cristo, o véu é tirado. O véu é tirado. Ora, o Senhor, é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Por que tem tanta gente presa? Eu vou fazer logo depois um vídeo melhor, mais esmiuçado sobre isso. Por que tem muita gente presa? Porque ele não está liberto. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito vem, nós temos liberdade, porque o Espírito, ele é liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então deixa eu conversar com você uma coisa aqui, compartilhe esse vídeo. Eu sei que muita gente vai entender melhor esse tema. Agora deixa eu conversar contigo aqui uma coisa interessante. Abra a Bíblia em Gálatas capítulo 2, 16. Eu falei desse texto no início. Gálatas 2, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Vou repetir. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. Ah, mas eu estou cumprindo a palavra, estou cumprindo o mandamento. Meu irmão, que mandamento? Só tem 2 mandamentos. Não existe 10 mandamentos. Para nós, hoje, não existe 10 mandamentos. Só existe 2. E quais são os 2 mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não existe 10 mandamentos para cristão. Pastor, mas como é isso? Não, nós cristãos não obedecemos os 10 mandamentos. Nós, como cristãos, obedecemos 2 mandamentos. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você for ler direitinho, não é a mesma coisa. Por exemplo, nós não guardamos o sábado, por exemplo. Então, o sábado não faz parte da nossa regra de mandamento. Nós não guardamos o sábado. Então, significa que nós não cumprimos os mandamentos. Você guarda o sábado? Ah, eu guardo os mandamentos. Então, guarda o sábado também, porque o sábado é mandamento. Entendeu, né? Não adianta você tentar cumprir um monte de preceitos da lei e falar em uma. Você não tem que cumprir nada da lei. Nada. Nada vezes nada. Nada, nada, nada. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6,14. Quando você não está na lei, você não está dominado pelo pecado. Mas quando você está na lei, você está dominado pelo pecado. Eu vou te explicar por quê. Se não tivesse lei, nós não saberíamos que estamos em pecado. O pecado, a lei aponta em nós o pecado. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A lei, vou fazer um paralelo aqui, eu falei isso num áudio hoje, olha, do paralelo entre a lei e a graça. Vamos supor, olha que coisa interessante. Eu não oro para eu me aproximar de Deus. Eu sou próximo de Deus e por isso eu oro. Eu não amo para receber amor. Eu recebi amor, por isso eu amo. Eu não me santifico para agradar a Deus. Deus se agradou de mim e por isso eu me santifico. Eu não perdoo para receber perdão de ninguém. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Por isso eu perdoo. Mas eu não perdoo para receber perdão. Eu perdoo por isso eu sou perdoado. Então existe esse paralelo aqui. E nós não podemos fazer uma leitura isolada do texto bíblico, porque muitas vezes o texto isolado ele vai apontar para um rudimento. Então isso é muito interessante você entender. Deixa eu colocar aqui para você uma coisa importante. Nós não podemos viver. Eu creio que você que é um pregador, você que é um ministro da Nova Aliança, tem que acordar para essa realidade. Nós não estamos debaixo da lei. Essa é a dura e real, dura não, a maravilhosa realidade. Nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu poderia ler aqui vários versículos do Antigo Testamento para você, mas vamos deixar o Antigo Testamento, não que ele não seja importante, porque se você for ler o Antigo Testamento, muitas vezes a pessoa ele vai ficar adepto daquele Antigo Testamento. Você sabe que na verdade no Antigo Testamento existiam várias leis, né? Várias leis. Eu não estou falando que princípios não podem ser quebrados, não, princípios não devem ser quebrados. Existiam leis ali que eram importantíssimas para aquele povo. Tá? Eram leis que existiam. Tá? Mas eu não vou falar disso aqui agora, porque várias leis cerimoniais, lei civil, várias leis religiosas, a lei moral, que existia no Antigo Testamento, que também existe hoje. Nós precisamos também entender que nós não podemos ficar absolutamente alheio às leis do nosso país que precisamos obedecer e tal, e tal, e tal. Eu só vou adiantar aqui para você, para a gente não perder tempo e sermos mais precisos no tocante ao que nós estamos aqui falando para você, tá bom?
você lesse comigo, você que está aí me acompanhando, capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Aí agora nós vamos continuar aqui nosso estudo. Eu não tenho pressa, quem gosta de Bíblia, você tem certeza que não saiu do vídeo. Quem de repente não gosta, já está em outro lugar, já está assistindo outra coisa, e vai por aí fora, vai assistir outra coisa. Se você não gosta da palavra, assiste outra coisa. Mas olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Estou falando sobre lei e graça. Se você é uma pessoa que adora a lei, então você está fora do Evangelho. Fora do Evangelho, mas fora. O Evangelho não é isso aí que eu estou vendo sendo pregado. Não é isso de forma alguma. Paulo fala que ainda que viesse um anjo do céu, lá em Gálatas, e pregasse outro evangelho, que seja anátema. Outro dia eu fiz um vídeo, está lá no YouTube. Eu falei que a maioria das igrejas evangélicas não pregam o evangelho, tem gente que se escandalizou comigo. Mas a grande verdade é essa, uma grande parte das igrejas evangélicas não pregam o evangelho. Pregam lei, pregam rudimentos, pregam fanatismo, pregam usos e costumes, mas não pregam a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por meio ou por obra da lei, pois a obra da lei vem do pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20 também. É bom que você fique aqui para você entender. Versículo 20 também diz assim. Capítulo 5, versículo 20 diz assim: a lei veio para que aumentassem a ofensa. Quer dizer, para que nós entendêssemos que nós somos realmente pecadores e que estamos miseravelmente perdidos. A lei veio para isso. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Quer dizer, então, eu vivi debaixo da lei. E onde abundou a lei, onde abundou o pecado, onde a lei me mostrou que eu era pecador, mais ainda a graça me mostrou que eu sou santo diante de Deus. Isso que eu queria te falar, isso aqui é importante. Deixa eu ver quem está mais aqui. Ninguém quer comentar? Assunto difícil, né? Alguém não quer nem comentar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, nós já lemos. Já passamos por lá, que a Bíblia, Paulo chama esse ministério da lei do Antigo Testamento de ministério de morte. Nós vamos passar por aí. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Agora, olha o que Paulo chama da lei. A lei, ela é a operação da ira de Deus. Romanos 4, versículo 15. Isso é muito interessante você fazer essa leitura. Olha o que o texto diz. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Ou seja, a lei suscita ira. A lei provoca a ira de Deus. Mas onde não tem lei, olha aqui, também não há transgressão. Que eu vou explicar para você. Vou supor. Se eu não vivo debaixo da lei, eu não vivo debaixo de condenação, de transgressão, daquela coisa: ah, Senhor, eu sou um pecador,
eu sou miserável, eu não sou digno de entrar na tua presença. Acabou isso. O véu do tempo se rasgou e você não importa. Você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos. Tem gente que debaixo da graça continua vivendo como se fosse um miserável pecador. Um transgressor. Não tem lei, então não tem transgressão. Se você está limpo, Jesus te justificou, te curou, te lavou, te limpou, te regenerou, você não é mais um miserável pecador. Você era, mas não é mais. Você não precisa mais pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu não sou digno. Olha a oração das pessoas. Eu não sou digno de entrar na tua presença. Peraí, Jesus não morreu para que nós pudéssemos entrar na presença dele? Senhor, eu não sou digno de te pedir nada. Peraí, Jesus não abriu as portas do céu e não nos deu a chave do reino de Deus? Por que você acha que você não é digno de pedir nada? Está me entendendo até agora? Eu estou levando essa live para um entendimento muito forte da palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar depois, tá bom. Mas eu quero te mostrar, meu querido, amado irmão, que você é livre. Paulo fala em Romanos 8, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a lei, mas andam segundo o Espírito, a graça. Não tem condenação. Então você não precisa dizer que sou miserável. Um miserável pecador, um pobre coitado, uma pessoa que está, coitado, afastado do plano de Deus. E aí? Tu quer dizer que Jesus morreu na cruz, não adiantou foi nada para você? O que falta é conhecimento. O que falta é entendimento da palavra. Está faltando conhecimento, entender. O véu tem que ser tirado. Os olhos têm que ser abertos. O esclarecimento tem que chegar. Senão você vai ficar toda a vida achando que você não é nada. Quero ler um versículo com você aqui, muito importante. Que é importante a gente citar. Eu já citei Romanos capítulo 8. E se você caminhar nesse versículo, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Deixa eu ler aqui um versículo aqui interessante. Eu gostaria que você pegasse... achei aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, abriu a Bíblia aí, eu vou ler na Bíblia, eu vou ler aqui, está escrito o seguinte: tendo em vista que não se prolonga a lei para quem é justo, tendo em vista que não se promulga, não é prolonga, promulga, ou seja, estabeleça a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Para que a lei serve? Para os rebeldes, para os transgressores. Irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parecidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, injustos, e para tudo que se opõe à sã doutrina. Então a lei não é para você que é crente em Cristo.
A lei é para os injustos e não para nós. Ela é boa? É. Paulo até fala que a lei é boa. Depois vamos falar disso aqui. A lei é boa. Olha o que Paulo fala no capítulo 3 de Gálatas, versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. Olha aqui que coisa impressionante. Paulo fala em Gálatas 3, versículo 24. Vamos ler? Pega a tua Bíblia aí e vamos ler essa leitura aqui. 3, 24. Olha aqui. De maneira que a lei se tornou como guardião para nos conduzir a Cristo, a fim que fôssemos justificados pela fé. Então a lei, ela veio como guardião para nos conduzir a Cristo, a fim que fôssemos justificados pela fé. Mas a lei não tem poder nenhum de mudar a nossa vida. Versículo 25, só para te entender. Mas, agora que veio a fé, já não pecamos. Agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não preciso mais da lei para nada. Deu para me entender até agora? Eu não preciso da lei para nada. A lei, ela só me traz problema. Ela só me traz condenação. Quando a Bíblia diz, Romanos 8, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque a lei me traz condenação. Já que eu não estou debaixo da lei, significa que eu não estou debaixo de nenhuma condenação. Existe um versículo no Antigo Testamento, Jeremias 31, 33, que o profeta está apontando para um tempo onde esse preceito iria ser tirado. Olha o que está escrito. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Ou seja, a lei agora não é a lei de Moisés, mas é uma lei escrita no nosso coração, imprimida no nosso coração. Eu não preciso de que uma lei me diga nada. Eu realmente sirvo ao Senhor e pronto, acabou. Então agora tem outra lei que me governa, uma outra lei que comanda a minha vida. Qual é a lei? É a lei de Cristo. Ué, a lei de Cristo não é a mesma lei de Moisés? Não, senhor. A lei de Cristo é a mesma lei de Moisés? Não. A lei de Moisés era chamada por Paulo de ministério da morte, ministério da condenação, mas o ministério da vida foi Jesus quem trouxe. Então, a lei de Moisés não é a mesma lei de Cristo. Então, preste atenção em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15, isso aqui, meu amado, meu irmão, minha irmã que está assistindo agora, é uma revelação. Colossenses 3,15, não estou com pressa de acabar não. Esse vídeo aqui vai para o YouTube, lá, e vai ser editado, aquela introdução, vamos editar isso aí. 3,15. Colossenses 3,15. Olha o que a Bíblia fala aqui, meu querido. Você tem que entender isso. Tem que entender isso. Que a paz de Cristo seja o hábito
do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Existe essa lei dentro de nós, a lei de Cristo. Ok? A lei de Cristo. Pastor, nós vamos continuar essa mensagem? Vamos, em outra ocasião. Nós vamos aqui já partir para o final. Eu quero já agradecer quem permaneceu aí estudando comigo sobre a diferença da lei e da graça. Eu sei que existem outras mensagens, outros vídeos bem bacanas, bem instrutivos sobre esse assunto, mas eu queria pegar desse viés aqui, tá? Eu queria pegar dentro desse viés, dentro dessa questão. Porque talvez você me pergunte, mas Jesus não veio quebrar a lei. Jesus também, ele não fala que veio quebrar a lei. Jesus viveu dentro da lei. Ele cumpriu a lei. Na época dele, ele tinha a obrigação de cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Ele tinha a obrigação, porque ele viveu dentro desse período onde a lei era que comandava. Aí alguém fala assim, Jesus cumpriu a lei, nós temos que cumprir também. Não, Jesus cumpriu para nós não cumprirmos. Essa é a grande verdade. Ele não cumpriu para nós cumprirmos. Ele cumpriu para nós não precisarmos cumprir. Deu para me entender essa aí? Essa é importante, hein? Ah, Jesus cumpriu a lei, aí eu vou ser obrigado a cumprir também. Ele cumpriu por mim. Essa que é a verdade da palavra. Ele cumpriu a lei por mim. Romanos 5,17. Aqui, ó. Está escrito aqui. Sei que é bastante tempo de live. Já estamos aí para 1h30 já. Por quase 2 horas de live. Pastor, muito tempo. Amém. A palavra não faz mal para ninguém. Jesus falando, não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade te digo, que até o céu e a terra passam, nem um I, ou um tio, nem um J, nem um I, ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Você tem que entender o seguinte. Viu o finalzinho do versículo? Viu? Anotou? Aqui é a exegese do texto, a hermenêutica do texto. Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Passará o céu e a terra, mas não passará um J ou um tio da lei até que tudo se cumpra. O que tudo se cumpra? O período que Jesus viveu. Vida, morte e ressurreição de Cristo. Se cumpriu, acabou. Ah, Jesus morreu e deixou a gente cumprir a lei. Jesus não mandou cumprir a lei. Ele falou que ele cumpriu e não ia deixar de cumprir nada. Ele iria cumprir tudo, até que tudo se cumprisse. Até que tudo se cumprisse. Viu? Isso aqui é muito interessante, gente. Você tem que pensar nisso aqui. Viu? Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui muito interessante aqui, ó. Para te já chegar no final. Porque eu não quero ser cansativo, já sendo, né? Já sendo um pouco cansativo, eu não quero ser cansativo. Nós já lemos Romanos 6,14, mas agora nós vamos ler Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Olha aqui que texto fantástico, que coisa maravilhosa, coisa linda. Tem gente entrando e saindo aí da live, não tem problema. Depois, se tiver um tempo, você vai ouvir toda. Vai ouvir toda. É igual o seminário que nós vamos dar de escatologia. Nós vamos aqui
vamos aqui, talvez não vai ser nesse cenário aqui, mas nós vamos falar muita coisa aqui da escatologia bíblica, mostrando texto por texto, versículo por versículo, ok? Gálatas. Opa, achei aqui. Gálatas 2,16. Quem achou, posso ouvir um amém? Não vai dar para falar. Eu falo isso no culto. Aqui, ó. Gálatas 2,16. Vamos lá. Ok. Achei aqui. Opa, aqui. Bíblia. Difícil de achar o versículo. Cadê o 2,16, meu Deus? Tá aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E se mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Então não adianta você querer usar as obras da lei, não adianta. Você está remediadamente perdido. Eu também, se eu ficar acreditando na lei. Então, gente, está aqui o que nós propomos para você. Lei e graça, dentro desse critério que nós estamos falando aqui para você. Eu queria que você me compartilhasse aí, tá bom? Esse vídeo, para que nós pudéssemos juntos estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, você que seja um canal de Deus, uma bênção de Deus, para a glória do Senhor. Um abraço aí. Compartilhe o vídeo. Finalzinho aqui, quero incentivar você a fazer um curso de teologia pelo IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus. Quero chamar você para fazer esse curso, ou presencial ou online. E também faço um curso de escatologia, que vai acontecer agora no início do mês, de dia 7 a 11 de junho. Eu quero convidar você a fazer parte desse evento maravilhoso que vai ser nosso curso, tá bom? Um abraço aí, Fernando, prefeito Fernando e outros demais irmãos amados que estão aí conosco nessa etapa aí. Daqui a pouco a gente coloca alguns comentários aqui nos comentários e tal, nós vamos estar interagindo com você, tá bom? Um abraço. Quiser ver no YouTube, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube para você também compartilhar com seus amigos que às vezes não gostam do Facebook. Muita gente não acompanha o Facebook, mas acompanha no YouTube. Então esse vídeo vai estar lá no YouTube para você acompanhar. Ok? Um abraço a todos aí. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Até o próximo.